Olá, eu sou Bruno Souza, planejador financeiro pessoal, com mais um vídeo de perguntas e respostas. A pergunta de hoje foi feita pelo nosso amigo Israel. Ele perguntou o seguinte: se é renda fixa, como pode dar prejuízo? Então, vamos explicar isso, porque a renda fixa ela pode apresentar perdas, né? Normalmente as pessoas acham que a renda variável pode oferecer perdas e a renda fixa vai ser sempre garantido, nunca pode ter perdas, só pelo fato de ser renda fixa. Não, a gente tem que entender melhor esse conceito. Tá? O que é então investimento em renda fixa? É o investidor emprestar o dinheiro dele e no contrato desse empréstimo ficar definido um prazo e um juros, uma remuneração pelo aquele empréstimo. E aí, quando se tem quando se tem uma realidade de dívida, um título de dívida, isso é uma renda fixa. Só que a renda fixa no mercado financeiro, ela pode ser negociada em dois estágios. E esse conceito é importante entender, que é o mercado primário e o mercado secundário. O mercado secundário seria como vender de segunda mão. Vamos entender um pouco melhor o que é isso. O mercado primário, vamos dizer, tem duas pessoas na mesa. De um lado, quem tem o dinheiro para emprestar, do outro lado, quem está pegando o dinheiro emprestado. No momento que eles fazem aquele contrato, é definido um título que fala o prazo e os juros. Esse é o mercado primário. Quem precisava de dinheiro emprestado, ele pegou aquele dinheiro emprestado e agora quem emprestou o dinheiro tem um título, uma promessa de receber aquele título no futuro, de executar aquele título no futuro e ter o valor que ele emprestou mais um juros combinado. Ok. Só que quando quem emprestou dinheiro, o investidor, ele tem um título na mão, aquele título é um patrimônio, afinal de contas, é um patrimônio, é uma promessa de que ele lá na frente vai poder pegar um dinheiro acrescido de juros. Okay? Então isso tem valor devido à probabilidade, vamos dizer assim, a capacidade daquele título gerar riqueza no futuro. Então essa pessoa ela pode pegar esse título e negociar ele de segunda mão. Eu tenho um título, ele vale, ele tem um valor lá na frente, você vai ter direito a pegar tanto de dinheiro. Então quem quer comprar esse título na minha mão? Então esse é o mercado secundário. O mercado secundário, aí ele não é renda fixa. Por quê? Ele vai ser definido pelo apetite de compradores pagarem um valor justo, ou um valor até maior no seu título, ou pagar um valor menor do que o tanto que o seu título deveria estar valendo pela sua expectativa lá na contratação. Então é o seguinte, no mercado primário, quando você pensa que um emissor emitiu um título, é renda fixa sim. Ele vai ter que honrar o compromisso lá na frente de acordo com o combinado naquele contrato. O que pode acontecer para dar prejuízo é ele dar cano. Você emprestou dinheiro para uma pessoa, a pessoa fala assim, devo, não nego, pago quando puder. E deu cano, não paga, então você vai ter prejuízo. Isso daí é uma possibilidade. Agora, normalmente, os resultados negativos que tem no mercado financeiro para renda fixa, não é isso que está acontecendo. O que acontece é o mercado secundário. Por quê? Apesar de você ter combinado um título de longo prazo, o valor daquele seu título, ele é avaliado diariamente, principalmente se você tem um fundo de investimento, diariamente está sendo avaliado quanto aquele título vale. E o título, o valor dele vai ser referente ao valor dele no dia da avaliação. Então vai acompanhando, no dia da avaliação vai falar assim, quanto que esse título vale? E quanto que vale uma coisa? Vale o tanto que alguém estiver disposto a pagar. Então vamos entender quanto que alguém pode estar disposto a pagar pelo seu título, se vai ter que ser sempre o mesmo valor, ou porque é renda fixa, não é assim que se pensa, tá? Ou se o valor desse título pode variar com o tempo. Então vamos lá, se você emprestou dinheiro para uma pessoa que tem credibilidade, então você combinou uma taxa de juros considerando que você tem uma possibilidade enorme de receber aquele valor de volta porque aquela pessoa tem credibilidade. Agora vamos imaginar que essa mesma pessoa começou a pisar na bola e ela perdeu credibilidade. Então, os juros que você está recebendo para aquele título era para uma pessoa de credibilidade. Se agora a chance de tomar cano lá na frente aumentou, ele teria que estar pagando um juros maior. E como aquele título já está definido qual que é o juros, para aquele grau de risco, o mercado pediria um juros maior. Então, o que ele faz? Ele fala o seguinte, tá bom, eu compro esse título seu de segunda mão, mas como eu precisaria ter um prêmio maior, porque agora esse título tem um risco maior, o que eu faço? Eu pago menos por ele. Então, ele tem uma depreciação e isso pode acarretar em perdas. Tá? Uma outra situação que faz o título ser desvalorizado é o mercado estar oferecendo oportunidades melhores.
Então o que acontece? Você tem um título que ele tem um valor, vale o tanto que um comprador está disposto a pagar. Se o mercado, naquele momento, estiver oferecendo muitas oportunidades melhores que seu título oferece de remuneração, qual que é a vantagem do investidor pagar no seu título? Nenhuma, a não ser que ele deprecie o seu título e compre ele mais barato. Então ele vai fazer uma oferta, mas ele vai oferecer um valor menor para o seu título. Então pode ocorrer perdas em função do mercado ter melhorado. Então são duas situações que podem acontecer para a renda fixa dar um resultado negativo. Agora, a gente tem que lembrar que esse resultado negativo é quando você vende seu título de segunda mão. Em determinados momentos, o título pode apresentar um resultado negativo, mas não significa que você perdeu dinheiro. Por quê? Porque todos os dias os títulos eles têm que ter marcados. Vamos dizer assim, você tem um fundo de investimento, todo dia tem que falar assim, quanto que está valendo esse título? Quanto que está valendo esse título? E eles vão marcando esse preço diariamente. Agora, se você fez um título, vamos imaginar, para 5 anos, qual que é o problema de ele ter tido uma perda depois de 2 anos, sendo que você combinou que você vai resgatar ele só depois de 5 anos, aquele juros combinado? Então não tem problema naquele momento o mercado está oferecendo uma taxa de juros muito boa, aquele título ter tido uma perda momentânea, porque isso não é perda, isso não é um resultado negativo, porque a gente considera resultado a leitura no final do período que a gente está comparando. Se eu fiz um investimento por um período de 5 anos, um resultado negativo vai ser definido depois de 5 anos, se eu for olhar. E numa renda fixa você não vai ter resultado negativo, a não ser que tome cano. Por que eu vou comparar o resultado de 2 anos se o meu objetivo era de 5 anos? Em 2 anos, às vezes, o resultado é negativo, mas é pontual. E aí depois ele recupera e vai, porque no final ele tem que pagar o valor combinado. Espero que essa dica tenha ajudado. Um forte abraço.